Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos dar início a mais um lanche clínico, né? É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter um lanche clínico um pouco diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre qualidade e segurança, né? Pensando no ambiente hospitalar, sem dúvida é um tema de enorme relevância, né? E acho que a gente não precisa nem discutir muito sobre o assunto, todos nós sabemos o quanto todos os profissionais da saúde estão expostos a eventos adversos, né? E o que uma cultura que normalmente a gente não tem, e acho que a partir de um tempo recente para cá ela vem crescendo, e acho que realmente é algo que deve ser cultivado por nós, é a segunda vítima, né? Ninguém sai de casa para causar um dano, para algum evento adverso, mas eles acontecem, né? Então, reconhecer alguém nesse processo que se sentiu de alguma forma abalada e acolher esse profissional, sem dúvida nenhuma, é uma das missões de quem trabalha em qualidade e segurança, né? Quem vai falar um pouco hoje com a gente é a Maiana, né? A Maiana é nossa gerente de qualidade e segurança. A Maiana, ela tem doutorado, sanduíche feito com a Faculdade de Goiás e no Canadá, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre esse tema. Uma boa tarde. Olá, obrigada, Marcos. Vou dar bom dia, porque eu não almocei ainda, então é bom dia. Bom dia, pessoal que está online. Eles ficam aqui? Bom, então, como o Marcos já fez uma rápida introdução aqui, a gente vai falar sobre cultura justa e apoio à segunda vítima. Também são temas particularmente que eu gosto muito de trabalhar, e até no momento ali no slide eu vou trazer um pouco da evolução, de como começou a gente falando só de cultura de segurança, de notificação, resposta não punitiva e como a gente evoluiu até hoje. Então, primeiro aqui, até para trazer uma definição de cultura de segurança, nada mais é do que o conjunto de valores, meio tecnológico isso aqui para mim, de valores, atitudes, competências e padrões de comportamento. E aqui abre para individuais e grupais, e aí vocês vão entender por que a gente separa, que aí delegam toda a competência da instituição sobre a cultura de segurança. E muito tempo já vem se falando do quanto ela é considerada como um componente estrutural dos serviços de saúde, que favorece a implantação de práticas seguras por meio da gestão de risco, e vou destacar esse ponto também, visando reduzir a ocorrência de eventos adversos, né? Aqueles danos que são causados aos pacientes por conta de alguma falha assistencial. E aí, quando a gente fala de gestão de risco aqui, a gente traz toda a questão da identificação, do tratamento desses riscos, e é uma responsabilidade aí da instituição fazer com que essas informações sobre esses riscos estejam disponíveis para os profissionais da organização. Então, até aí é um ponto. Aí, daqui para frente, é como que esses profissionais se comprometem ou até compreendem esses riscos. Eu adoro essa foto, é uma clássica também na segurança do paciente. Vou deixar um tempo aí para vocês processá-la. Mas é uma situação ali bem que parece estarem bem confortáveis e de uma completa insegurança, né? Eu até, em outro contexto, falo assim, isso aqui, para mim, éramos nós, profissionais de saúde, antes da implementação do tema segurança do paciente. A gente não tinha ali muita noção de quanto essa assistência é complexa e todos os riscos que estão envolvidos ali no processo. Então, é aquela parceria ali do conhecimento e da divulgação dos riscos pela instituição, mas também de adesão pelos próprios profissionais, né? Então, ali, os profissionais, aí eu foco naquela questão tanto grupal quanto individual, tem esse papel fundamental aí na construção da cultura por meio da compreensão desses riscos e da adesão às medidas de segurança, né? Aos processos que a instituição coloca aí como boas práticas e práticas seguras. E aí aqui traz esse
os pilares da cultura de segurança, e a gente passa basicamente por 3 tipos, que é a notificação, aprendizado e a cultura justa. Elas não surgiram concomitantes, foi uma evoluindo para a outra, mas as 3 aí configuram a cultura de segurança como um todo. Então, ali a gente começou com a cultura de notificação, que foi com a publicação, né, do Errar é Humano, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que a gente trouxe ali o quanto os incidentes eram subnotificados e toda essa importância aí para o relato desses erros, para a gente começar a estudar e entender as causas. Então, ali foi um compromisso e abertura para notificar erros de modo transparente e que as pessoas tivessem segurança psicológica para notificar essas falhas com a intenção aí de entender as fragilidades do sistema. E era muito, muito, muito falado, sempre em resposta não punitiva, não pode punir, era sempre eu entrei no tema escutando isso, não pode punir. E aí depois a gente evoluiu para a cultura de aprendizado, que aí já o que fazer com essas notificações, né? Então, ter a instituição ali engajada e com vontade de aprender, fazer daquele erro um aprendizado para que outros profissionais não cometam a mesma falha, compartilhar essas experiências e, consequentemente, aí, evoluir para a melhoria dos processos. E aí, mais para frente, a gente chegou no cultura justa, porque quando veio ali com nada pode punir e está tudo bem. O ser humano não funciona assim, né, a gente precisa colocar algumas regras, alguns limites, e aí a gente até aprendeu colocou isso aprendendo muito da aviação, né, a segurança vem muito ali focada nos processos que já existem da aviação, que já tem, se vocês jogarem no YouTube Cultura Justa, vocês vão achar vários vídeos da aviação falando sobre isso. E aí o que basicamente traz? O foco nas causas sistêmicas, mas também a responsabilização individual quando a gente encontra um caso de violação ou má intenção. Que eu já vou mostrar um slide que foca nessa diferença aí do erro, da violação, da má intenção e da falha no sistema. E, ao mesmo tempo, também o reconhecimento de atitudes inseguras. Então, primeiro foco nas ações sistêmicas, nas falhas sistêmicas. De um lado, a responsabilização, eu não gosto de usar o termo penalização, mas vocês vão entender ali o que é. A punição de quando de fato, alguma ação de violação ou má intenção. E, do outro lado, também a parabenização e o reconhecimento quando tem atitudes seguras dos profissionais. Então, aqui a cultura justa, ela visa identificar e abordar problemas de sistemas, processos, culturas que levam os indivíduos a envolverem comportamentos inseguros, e a gente sempre vai ter alguma questão ali individual ou alguma falha humana, e primeiro a gente tem que olhar o que induziu aquela pessoa a errar e reforçar a responsabilidade individual e estabelecer tolerância zero para o comportamento mal intencionado. Estou destacando aqui em negrito, mas quando chegar no fluxo, vocês vão entender esses termos. E esse conceito, ele basicamente distingue o erro humano, que é aquele de um deslize, de um lapso, de algo assim, o famoso foi sem querer, do comportamento de risco, que é aquele de tomar atalhos, da violação, que é ignorar os passos de segurança exigidos, em contraste com uma abordagem aí não abrangente de simplesmente não culpar. Então, de fato, foi uma evolução, e a gente ali tem diferentes exemplos. Do erro humano, um deslize, né? A gente teve foi prescrever, e aí era magnésio, aí tinha os 2 magnésios, o profissional foi lá e viu que clicou no primeiro, e esse era via oral, e na verdade era o endovenoso. Então, não foi uma violação, foi um erro, foi um lapso, ele se distraiu ali, ou então simplesmente não teve atenção de confirmar. O comportamento de risco é atalho, aquele, eu vou fazer um curativo, não, tem que higienizar as mãos, mas eu estou com pressa, eu vou lá e faço sem, quebrou uma barreira estabelecida. A violação, dupla checagem, né, foi até um que a gente teve aqui, a gente tem que fazer dupla checagem quando vai administrar, prescrever preparar um medicamento de alta vigilância, exemplo, cloreto de potássio. Tem as condições, tem 2 profissionais disponíveis, está tudo pronto para fazer, mas o profissional decide, opta aí por não realizar, mesmo tendo condições para ser feito. E má intenção, que não sei se todo mundo assistiu aquele filme Enfermeiro da Noite, é basicamente aquilo lá, quando a gente tem aí uma pessoa já com perfil
de psicopatia, que realmente quer causar algum dano aí para o paciente. Alguns pontos importantes aqui da cultura justa é que a resposta a um erro ou falha, ela é baseada no comportamento associado ao erro e não na gravidade do evento. Então, a gente não aplica a cultura justa ou faz essa avaliação só quando o nosso paciente morreu ou foi um dano grave. É qualquer comportamento que seja ali aplicável, que tenha sido feita essa análise, tem que ser. E tem que ser baseado na atitude do profissional e, de novo, não na gravidade. Por exemplo, comportamento que viole uma norma de segurança, como recusar-se a realizar-se uma checagem de segurança antes da cirurgia, mereceria uma medida disciplinar, mesmo se o paciente não tivesse sido prejudicado, né? Que é aquela até oportunidade da gente intervir antes que aquilo acabe causando um dano ao paciente. E aí, para auxiliar nessa análise, pode ser aplicado um algoritmo orientador que apoia a tomada de decisão das lideranças e garanta a imparcialidade do julgamento. Eu sempre trago aqui o exemplo que um cara da aviação, durante a palestra sobre cultura justa, ele estava falando. No início, quando ia julgar isso, falavam como que a gente vai julgar, né? Como a gente sabe que esse caso merece uma penalização ou outra. Geralmente tem uma discussão ali, mas se botar eu e o Marcos aqui para analisar um caso, o Marcos pode ter uma opção que acha que merecia uma suspensão, e eu posso achar que não. Não, imagina, acho que foi um erro. Então, é muito difícil você julgar isso. Inclusive, um ponto importante é saber quem vai fazer esse julgamento. E aí eu lembro do exemplo que ele deu quando começaram a discutir na aviação, e aí, obviamente, aquela divergência de gente querendo maneirar na mão e gente querendo pesar na mão. E aí alguém falou assim: vamos julgar todo mundo como se julgue o erro como se fosse sua mãe. E aí, na hora, todo mundo pensa, vamos julgar como se fosse a mãe. Mas aí, na hora, alguém falou: mas e se a pessoa não gostar da mãe dela? E aí começam os conflitos. Assim, então, não tem um padrão de comportamento de julgamento. E aí desenvolveram essa matriz de cultura justa, esse algoritmo, fluxo, como chamar, que existe um guia próprio para isso. Já teve também versão 1, versão 2. É ali o NHS é o principais envolvidos, mas tem do IHI, tem outras instituições. A nossa foi praticamente baseada nesse modelo. Então, é um guia que apoia a decisão se um profissional envolvido ou incidente precisa receber uma medida disciplinar ou não. Então, esse é o primeiro ponto, vocês vão ver quando se aplica a medida disciplinar. A ação individualizada, ela raramente é apropriada, a maioria das questões de segurança do paciente tem causas mais profundas e requer ação mais ampla. Isso aqui é para chamar a atenção, porque assim, quando faz alguma análise, ou várias análises, e que lá a causa raiz sempre é fator humano, talvez tenha que voltar, talvez está falhando na própria análise, porque dificilmente você chegar assim, em falha humana que não tenha falha de processo envolvido, ou seja, que a instituição também não deva ser responsabilizada. E a gente usa isso aqui só assim quando é fator humano mesmo, quando a causa raiz foi de fato alguma quebra de barreira. E as falhas humanas, elas não devem ser avaliadas usando apenas este guia, mas pode ser útil se a análise de um incidente começar a sugerir uma preocupação sobre uma ação individual. Esse aqui é o fluxo, acho que está bom de enxergar, né, para todo mundo. Esse é o que a gente fez aqui para o 9, como eu falei, é bem baseado naquele do NHS, e esse aí é o algoritmo. Então, basicamente, a gente faz 4 testes, que são os que estão ali em cima. Começamos com um teste de dano intencional. E vai ali a primeira pergunta. As ações foram intencionais? Sim ou não? Se a gente chegar ali no sim, a gente desce para a próxima pergunta. As consequências adversas foram intencionais? Se sim, a gente já cai no caso da má intenção, que é o que eu falei, do psicopata que estava ali, de fato, querendo prejudicar, querendo causar algum dano para o paciente. Nesse caso, está até vermelhinho ali, o que se aplica? Ele não... Aqui. Medidas disciplinares conforme a gravidade. Então, por exemplo, desligamento, ações legais pertinentes, encaminhamento para a comissão de ética e contato com órgãos reguladores, que já é aquele caso que deve até perder aí a licença de exercer a profissão. Então, esse é o extremo do extremo, tá? Em toda a minha trajetória aí, graças a Deus, nunca tive um caso de encontrar uma má intenção. Se a resposta lá em cima for não, para qualquer uma das perguntas, a gente passa para o teste de capacidade, de incapacidade, na verdade, que é avaliar se aquele profissional
tinha algum outro fator envolvido que comprometesse ali suas atividades. Então, pergunta: colaborador com histórico de trauma, perda de ente querido ou outra situação que possa interferir na sua habilidade de exercer sua função? Pergunta, olhando, obviamente, para chegar nisso, a gente tem que ter entrevistado o colaborador, tem que conhecer. Se a resposta for sim, o colaborador apresentou um comportamento que pode evidenciar problemas de saúde ou uso de drogas e ou medicamentos. Avalia, está com algum problema de saúde ou está tomando algum medicamento que faz alguma interferência? Se sim, próxima pergunta: colaborador tem uma patologia médica conhecida ou o uso de medicamentos é justificável? Se for sim, a gente vai cair no enfraquecido, que aí a medida vai ser encaminhamento para medicina ocupacional e ajustes das atividades do cargo. Então, aqui não tem aplicação de punição, de medida disciplinar. A gente está entendendo que é uma questão de enfraquecimento ali do profissional e a gente deve fazer esses ajustes aí. Se a resposta lá em cima foi não, a gente passa para o teste de tarefa. No teste de tarefa a tarefa executada está embasada por protocolos ou procedimentos padronizados, ou a responsabilidade da instituição. Se sim, os protocolos e procedimentos de segurança que estão disponíveis são viáveis e de uso rotineiro? Se sim, existe evidência de que o indivíduo executou uma violação? Aí ali tem os parênteses, risco inaceitável. E aí a instituição pode definir, tá? Quais são esses riscos inaceitáveis, que são aqueles que a gente tem tolerância zero. E aí aqui embaixo já vem explicando. O risco inaceitável: não cumprimento das rotinas ou barreiras de segurança estabelecidas na instituição, principalmente as relacionadas à segurança do paciente, que são aqueles protocolos básicos que a gente já tem aí divulgado. Se aqui cair que não existe uma evidência de que ele cometeu uma violação, a gente vai cair no erro humano. E aí também não tem aplicação de penalização, de punição, e as condutas sugeridas são orientação, treinamento, supervisão ou ajuste das atividades do cargo. Volta lá para cima, se a resposta ali foi não. A gente não tem protocolo ou padronização desses procedimentos. A gente faz o teste de substituição, que é trocar e ver se outro colaborador também faria. Então, tem a pergunta: outro colaborador do mesmo grupo profissional, com qualificações e experiências similares, se comportaria de forma semelhante? Se a resposta for não, identificação de deficiência de treinamento, experiência ou supervisão? Se a resposta for não, a gente volta lá para a pergunta da violação. Se a resposta for sim, não, vou seguir ali. Se então mudou aqui e existe uma evidência de que ele cometeu um risco inaceitável, uma violação, e a resposta for sim, a gente vem para a pergunta: houve circunstâncias atenuantes significativas? E essa pergunta é muito importante, porque aí ela considera se teve situações que contribuíram para que o evento acontecesse, reduzindo a responsabilidade do profissional. Por exemplo, a gente vai avaliar a escala de trabalho. Estava com uma escala sobrecarregada, que forçou, que induziu aquele profissional a tomar aquele atalho. A gente vai avaliar se essa atividade realizada era uma atividade rotineira, era algo que ele fazia frequentemente ou não, era algo que ele não tinha muito manejo. E a complexidade do procedimento, se era alto ou de baixo risco, além aqui da discussão de inabilidade ou disponibilidade de esclarecimento de dúvidas com a liderança. Então, vocês veem assim, que a gente vai ali tentando de todas as formas tentar tirar a responsabilidade do profissional, entendendo aí a parte da instituição também. E aí, se a resposta for não, não teve nenhuma circunstância atenuante, tudo estava nos conformes, a escala não estava sobrecarregada, todos esses pontos, a gente cai no violação. Que aí também cabe aqui uma aplicação de medida disciplinar. E aí aqui já é diferente de uma intenção, né? Aqui se aplica uma advertência verbal, escrita, suspensão. A DAS até tem um guia de medidas disciplinar,
que é vinculada aí aos recursos humanos, que tem lá exemplos também para o gestor. Obviamente, é o gestor que define, vai considerar, mas tem um guia de medidas disciplinares aplicáveis. E se lá no teste de substituição a resposta foi sim, se a gente entender que outro colaborador com as mesmas competências também acabaria cometendo essa falha, a gente vai para a última pergunta, que é se existe histórico de atos inseguros. Que aí a gente vai separar, né, aquele profissional que até foi um susto isso ter acontecido, daquele que frequentemente tem comportamentos que acabam aí colocando o paciente em risco. Se for não, a gente vai entender como falha do sistema, e aí é revisar o processo para identificar e instituir as barreiras que a gente tem de vulnerabilidade. E se for sim, a gente cai ali ainda nas questões das mesmas perguntas de treinamento e de violação de risco aceitável. Tudo bem aqui? Complexa, né? Complexa, mas acreditem, ela ajuda muito, principalmente na hora de uma discussão que a gente está ali em dúvida de qual deve ser a medida aplicada. E aí, pontos críticos aqui da cultura. Desculpa. O primeiro é admitir que o erro pode existir, que ele vai acontecer. Depois, garantir que as informações e todos os atos do evento foram contemplados e analisados na totalidade com imparcialidade. Então, até um ponto que a gente toma cuidado aqui com essa aplicação de cultura justa, às vezes acontece um evento, imediatamente a liderança da unidade, vou aplicar a cultura justa. Não é só pegar e colocar. Para você aplicar, você tem que ter conhecimento de tudo aquilo. Qual era o histórico, se o colaborador estava com problemas de saúde ou não, como vocês viram, vão passar por diferentes tópicos. Não é uma coisa simples, simplesmente pegar a atitude isolada que aconteceu ali no dia e aplicar. Garantir que todos os lados envolvidos foram escutados durante a análise, principalmente, né, a pessoa que está sendo ali julgada. Evitar interpretações apressadas com viés e conclusões levianas. Verificar o histórico do profissional do colaborador, e aqui eu vou chamar a atenção para a importância do registro, né, no prontuário do colaborador, senão a gente troca a gestão, a gente perde esse histórico. Então, toda vez que for registrado algum incidente envolvendo o colaborador com fator humano envolvido, tem que ter esse registro. A decisão de penalizar deve estar relacionada ao risco assumido e não ao resultado. De novo, falando, não é pelo dano que a gente vai julgar, e sim pela atitude. Deve ser aplicada para todos os profissionais e todos os níveis hierárquicos, né? Geralmente, aí, a figura do médico entra em questão. Em outra instituição que eu trabalhava também tinha, quando era evento com médico, e todas a resposta é a mesma, tem que aplicar do mesmo jeito, independente se é CLT ou não, para todos os profissionais envolvidos, incluindo terceiros. Equilibrar a responsabilidade individual com a responsabilidade do sistema. É importante também saber ali quando tem dos dois lados. Eu sempre coloco assim, se a nossa parte, se a parte do sistema estivesse correta, esse profissional teria errado? Ou seja, assumir a nossa culpa também. Promover a aprendizagem a partir de erros, independente da ação. Então, não esquecer lá da cultura do aprendizado, todo evento, todo erro tem que gerar essa melhoria, e buscar sempre oportunidades de melhoria em vez de culpados. E aqui é importante também, um guia de cultura não substitui uma análise de causa raiz de um incidente. De novo, a gente faz todo esse processo, quando é um evento grave ou óbito, não vai olhar ali e simplesmente entender que foi uma falha humana e aplicar e está tudo bem. Precisa desse processo completo e complexo como é. Um guia de cultura justa não substitui o aconselhamento de recursos humanos e deve ser usado em conjunto com a política organizacional. Por isso que eu relacionei aqui com essa política da DASA de medidas disciplinares. Tem muito aí envolvimento com recursos humanos. O algoritmo só pode ser usado para realizar uma ação ou deixar de agir por vez. Então, um evento que envolveu vários colaboradores não pode ser a mesma aplicação, tem que ser um por cada ação que a gente avaliar. Então, se várias ações estiverem envolvidas em um incidente, elas têm que ser consideradas separadamente. Não aplicar
penalidades desproporcionais, porque aí você acaba invalidando, né, toda essa diretriz. Siga a diretriz organizacional para definir a ação, e aí pode envolver treinamento, avaliação de competência, mudança na função ou aumento da supervisão, até contato com órgãos reguladores relevantes, tanto agir quanto não deixar de agir, conforme as orientações da matriz. Não fique presa a uma definição ilusória do que é um comportamento aceitável e do que não é. Cada caso é um caso. Avalie também quem estabelece esses limites. Então, como eu falei, se eu e o Marcos fomos julgar um caso aqui, vocês vão ver que vão sair percepções diferentes e de fato, não é simples definir o que é aceitável ou não. Como eu falei, tem todos os fatores para a gente avaliar cada situação. Tenha uma equipe independente para lidar com as notificações, de forma que elas não sejam encaminhadas diretamente para a liderança do envolvido, porque isso pode ser um caminho, e de fato, quando começou, né, 2013 ali, eu lembro que tinha uma instituição lá onde eu trabalhava que as notificações, antes de chegar na qualidade, primeiro passava pela diretoria de enfermagem, e depois a validação que ia para a área. Então, assim, completamente parcial, né? Até porque aí as próprias pessoas vão deixar de notificar porque sabem que vão chegar ali na liderança primeiramente. E certifique-se de que as pessoas envolvidas não fiquem estigmatizadas. Ofereça suporte psicológico apropriado. Esse é o próximo ponto, né, dessa apresentação, que é aí a famosa segunda vítima. E mesmo assim, caiu lá, que é uma violação, algo assim, isso não exclui essa pessoa de ser uma segunda vítima e da nossa responsabilidade de oferecer esse suporte. Então, para quem não conhece o termo, segunda vítima se refere ao profissional que vivencia algum dano emocional ou sofrimento em função do envolvimento de um erro que causou um evento adverso ao paciente. Então, quando tem um evento adverso, a primeira vítima é o paciente, que sofreu aquele dano. Mas a gente pode acabar tendo a segunda vítima, que é o profissional, que vai desenvolver sentimentos ruins, como vergonha, culpa, depressão. Se vocês forem olhar aí na internet, já devem saber, tem vários casos, inclusive de suicídio, porque, como o Marcos falou, ninguém sai de casa para vir aqui causar algum mal para o paciente, né? Tirando uma intenção. E aí, quando acontece uma situação dessa, tem muito profissional que absorve, e eu falo que até é difícil não absorver, né, pelo nosso senso de responsabilidade, e isso machuca, isso provoca um dano de saber que você prejudicou outra pessoa. E ainda mais quando esse evento provocou óbito, né, do paciente. Então, pensa como vai ser difícil lidar com aquela situação e carregar essa culpa. E aí tem esse profissional, e aí a função da instituição é acolher esse profissional e fazer ele entender que não foi só culpa dele, que tem uma responsabilidade aqui, toda a quebra do sistema, falha de processo, e não deixar essa segunda vítima evoluir aí também com um dano grave. E aí, ó, aqui dados da literatura, estima-se que até 50% dos profissionais de saúde que vivenciaram essa experiência de segunda vítima sofreram alguma síndrome ao longo de suas carreiras. E alguns sintomas foram descritos na literatura, incluem tanto manifestações de cunho psicológico, vergonha, culpa, ansiedade, tristeza e depressão, cognitivo, insatisfação, desgaste, estresse traumático secundário e até reações físicas, né? Então, só voltando ali, quando a gente já teve caso aqui, um exemplo é o do cloreto de potássio, que a gente precisou aplicar esse algoritmo de cultura justa, caiu na violação, eram 3 profissionais envolvidos, todos quebraram barreiras de segurança e todos também foram acolhidos como segunda vítima. Então, eles receberam penalização, acho que um teve uma suspensão de 3 dias, outro uma advertência, mas a gente não deixou de oferecer esse suporte. E o mais legal é que quando a gente mostra essa forma de julgamento e esse acolhimento, eles entendem, eles mesmos assumem, né? Eles até falaram, um deles até falou assim que em outra instituição provavelmente eles teriam sido desligados. E aqui a gente teve esse acolhimento. O fluxo que a gente tem aqui é muito simples, tá? Mas tem se mostrado efetivo. Que o que a gente implementou? Primeira fase ali é a identificação dessa segunda vítima, é feita pela qualidade de segurança. A gente tem diferentes fontes de informação. No próprio formulário de notificação, tem a pergunta se deseja receber atendimento à segunda vítima, mas aí não é
total, porque a gente depende da autonotificação, né, da própria pessoa que errou está notificando, ou do que é o mais comum, que é a comunicação pelo próprio gestor, né? As lideranças conseguem saber ali do evento, conseguem verificar que esse profissional não está reagindo bem e nos informar. E aí o que a gente faz é entrar em contato com esse profissional para identificar, né, para falar com ele e para verificar se ele aceita receber esse atendimento. Então, primeiro ele também tem que entender como funciona o programa e aceitar. Já aconteceu da gente ter alguns, geralmente, amigos médicos, que a gente vê ali claramente que eles confirmam isso, mas eles decidem não seguir por esse caminho. Não que eles não vão procurar ajuda em outro momento ou por outros meios, mas que achou melhor não seguir por aqui. E também é uma quebra de cultura, né? Uma quebra aí de, como é que a gente fala? Você erra, e na nossa cultura punitiva até de criação, eu brinco de família, né? Quando você errava, sua mãe fazia o quê? Era um castigo, era uma peia, uma qualquer coisa ali. E agora vem alguém falando que você vai errar e que isso vai ser bom, ainda vai te acolher. Então, demora para a pessoa aceitar isso, mas a gente teve um número bom desde que foi implementado, e aí as pessoas aceitam. Então, a gente pega esse contato, explica como funciona e fala que vai passar para a psicologia. Aí a gente estabeleceu aqui com a própria equipe de psicologia do hospital, e tem que ser profissionais que sejam treinados, né, capacitados para lidar com esse tipo de paciente de atendimento. E eles têm que fazer 2 atendimentos. Então, eles fazem o primeiro, num SLA aí de 48 horas, que é basicamente o acolhimento inicial. Acolher aquele profissional, escutar e estabelecer ali o vínculo. E depois eles definem um dia, de 7 a 15 dias, o segundo, que é para elas fazerem a intervenção psicológica e resumir ali o desfecho. Se for suficiente, para ali, e geralmente para, viu? Eles agradecem muito, já se sentem muito mais tranquilos e confortáveis para voltarem a executarem as tarefas, ou se não, se a gente entender que precisa de um acompanhamento, aí tem o terceiro passo, que é encaminhamento para a medicina ocupacional. Na medicina ocupacional, eles basicamente passam para ter o atendimento médico e o encaminhamento para o nosso programa DASA Cuida, que é um programa aí que dá suporte e saúde mental a colaboradores. Ele não é só para a segunda vítima, mas a gente tem esse programa dentro da Edidasa, que é aqui para os profissionais. O nosso único gargalo aqui são para os terceiros, né? Corpo clínico e terceiros, mas aí o que a gente conseguiu é que quando ele passar pelo atendimento ali da medicina ocupacional, o médico pode fazer a prescrição para esse acompanhamento psicológico e eles conseguir aí pelo próprio plano de saúde dele, né? O máximo que a gente conseguiu, porque de fato não contempla aí, é somente para colaboradores. Então, esse é o nosso fluxo, tem tido bons resultados, acho que de 13 que a gente teve até hoje, somente um precisou ir para o DASA Cuida. Então, a psicologia tem feito um trabalho bom, né, de acolhimento pessoal, e esse acolhimento, na verdade, já começa ali no primeiro contato, né, da qualidade de segurança. A gente já faz essa conscientização dele de que ele não está sendo julgado ou não vai ser estereotipado por isso. E a gente pede aí a liderança também para ter todo o cuidado em termos de anonimização, né, do profissional. Quando acontece um evento desse e a gente faz a divulgação do evento até para, como eu falo, disseminar os fatores que foram identificados e as ações de melhorias, mas a gente nunca identifica quem era o profissional envolvido. E aqui, considerações finais, então, em termos de cultura justa, é importante explicar a abordagem que será tomada se ocorrer um incidente. Então, a gente está investindo cada vez mais na divulgação dessa matriz de cultura justa. Toda vez que a gente entende lá que precisa de uma penalização, a gente orienta o gestor a mostrar essa matriz para o colaborador, para o profissional entender ali qual foi o julgamento dele. Pode ser utilizada aí como um ponto de referência para o RH e para as políticas de segurança para ajudar equipe, pacientes e familiares a entender a medida apropriada na ocorrência de um incidente, considerando as circunstâncias em que o erro foi cometido. Legal ter aqui paciente e família também, porque quando, quando acontece um erro, assim, que a gente tem disclosure ou que a família tem consciência daquele evento,
principalmente em pessoas que ainda não têm essa evolução de cultura, eles querem que aquele profissional seja desligado, né? É a forma de prejudicar. E já aconteceu também da gente ter que mostrar e falar, não é a cultura da instituição, a gente tem um algoritmo que orientador e explicar todo esse processo. E além de proteger os profissionais e líderes de uma ação injusta para ambos os lados, removendo aí a tendência de tratar questões mais amplas de segurança do paciente como questões individuais. E, por fim, aqui, essa cultura de segurança, ela não é fácil da gente atingir um nível alto, né? Tem diferentes pesquisas aí que medem essa cultura de segurança, mas ela evolui aí seguindo pequenos passos até que atinja uma maturidade e que todos compartilhem uma visão de prevenção e compreensão dos riscos o tempo todo, né? Então, voltando lá na foto da piscina, não basta a gente ter aqui, ter um setor de qualidade que identifique esses riscos e trate, mas precisa aí da consciência individual de cada um para, de fato, ser reconhecido como uma cultura de segurança da instituição. Era isso. Temos perguntas? Online. Bom dia a todos. Eu sou Carlos Dzic, da Oncologia. É super importante, né? A gente costuma dizer que quando você encontra um paciente passando, uma pessoa, um cidadão, um indivíduo passando mal na rua, aí o primeiro pensamento é, bom, leva para o hospital que ele vai estar melhor lá, né? Lá ele vai ser cuidado. O problema é quando você encontra um paciente que está dentro do hospital e está passando mal e não consegue resolver, ou pior, e causa algum mal a ele. Porque aí você não tem para onde que você vai encaminhar? Para um outro hospital? Lógico que não, né? Então, o hospital é o lugar mais perigoso que existe para as pessoas doentes, né? Não tem, às vezes é mais perigoso dentro do hospital do que fora do hospital, né? E um outro ponto importante é que as três principais causas de mortalidade, a primeira tirando acidentes, que eu não sei em que lugar que ocupa nesse momento, mas você tem as causas cardiovasculares em primeiro lugar, a segunda, as causas, segundo o câncer, e a terceira são as interações medicamentosas, ou remédios, de uma maneira de dizer, é a terceira causa de mortalidade, né? Então, em algum momento eu acho, até aproveitando o Marcos aqui, em algum momento talvez a gente tenha que abrir um fórum, Marcos, de começar a falar mais sobre interações medicamentosas de um jeito um pouco mais sério, um pouco mais para educar a gente, né? E eu falo assim como alguém que eu não sou especialista nisso, mas eu enfrento essa situação e você também, e todos os médicos que estão aqui o tempo todo, e eu acho que a gente delega isso para a gente simplesmente ignora isso, essa que é a verdade, né? A gente não leva em conta interações medicamentosas e muita gente morre por causa disso, né? E um outro comentário que eu achei interessante, quando você falava cultura justa, falando sobre problemas de fluxos e que podem levar a acidentes dentro do... Eu pensava, mas justa em relação a quem? Onde é que essa palavra se encaixa? Eu entendi no final, agora que você falou. Na verdade, talvez é mais justo em relação à segunda vítima, na verdade, né? A primeira vítima é óbvio, tá certo? É óbvio, quer dizer, mas eu acho interessante que uma cultura justa em relação, não no sentido de punição, mas no sentido de reparação, obviamente reparação para a primeira vítima, mas de educação e reparação e apoio, suporte à segunda vítima, né? E eu não tinha entendido dessa maneira, e agora no final que você falou, ficou claro para mim. E com certeza até falando assim, é boa essa provocação, porque fica assim, fica justo na hora de aplicar a responsabilização para o colaborador do paciente, mas e a instituição, e a parte dela, né? Aí não dava tempo de colocar aqui, mas uma associação que eu faço também é a criação do GR jurídico, que a gente tem um grupo para trabalhar quando tem eventos assim com danos, e a responsabilidade da instituição lá. Obviamente, a gente trabalha pacientes que têm um risco de litígio, mas esses que a gente errou, que a gente de fato tem uma responsabilidade, a gente assume tanto custos financeiros, custos psicológicos também, a gente já pagou tratamento psicológico para paciente, que também tem essa parte, né, de ser justo olhando para a instituição em termos de responsabilização também. E uma outra coisa que eu acho interessante
eu não tenho a mínima ideia de qual é a estatística dessas coisas dentro do hospital. Obviamente, eu não preciso saber de detalhes como médico, mas em algum momento seria, eu não sei, acho que vocês têm que pensar numa forma de que isto se torne visível para nós, Você entendeu? Do fala mesmo jeito que você dos tem uma danos estatística graves? de infecção hospitalar, eu acho que seria importante eu entender qual é a estatística que nós De temos eventos? de eventos desta ordem que você está falando. Obviamente, com todo o respeito e toda a proteção, né, às pessoas envolvidas, mas eu não tenho a menor ideia. Pode ser que você está falando de uma coisa. Para mim é meio intangível isso, tá certo? Talvez você está falando. Eu não sei se existe um score, se existe uma. Se nas acreditações dos hospitais isto é um ponto que é examinado. Sem Como é que dúvida. você classifica isso? Como é que você metrifica isso? E qual é a situação 9 de julho dentro desse cenário? Eu, pessoalmente, não faço a menor Eu ideia. acho que a gente tem oportunidade de divulgação, por mais que a gente tenha várias ações. Então, vou colocar assim. A gente tem, nos painéis de gestão à vista, é um que eu vou falar que é fácil, que tem todas as unidades assistenciais, é um quadro, tem diferentes indicadores ali, tem um que mostra essa evolução e a quantidade de danos por unidade. E a gente tem até um lá que fala especificamente dos danos graves e óbitos. Mas a gente tem rituais de gestão na reunião hoje, que foi do Núcleo de Segurança do Paciente, a gente sempre divulga. Quando é evento grave e óbito, a gente faz um feedback na unidade para eles saberem, e a cada 3 meses, praticamente, gente, esqueci o nome, a Bia está me chamando para participar da reunião do corpo clínico, né, que já aconteceu em outros momentos também, até na direção da Karina, que é para conseguir atingir ali o corpo clínico, os médicos, para eles terem ciência dessa volumetria, a gente sempre apresenta, e saber também como que é todo esse processo de análise de causa raiz. Ano passado, a gente teve 14 eventos catastróficos que a gente classifica como grave óbito, e existe uma pré-definição, uma definição da Organização Mundial de Saúde, falando o que é dano leve, o que é moderado, o que é grave, o que é óbito. Então, existe sim, todo mundo segue essa diretriz, e não tem, a acreditação olha isso sem dúvida, mas o que elas olham? Elas não olham o número de eventos catastróficos, elas olham como é a nossa análise e o que a gente fez para não deixar aquilo acontecer. Então, basicamente, o que a gente planejou e como que a gente está monitorando a efetividade disso para evitar a recorrência. Mas a gente tem no índice de valor DASA, que foram esses indicadores colocados, e o número lá de eventos adversos graves e catastróficos faz parte da cesta de segurança. Antigamente a gente olhava a volumetria, agora esse ano, a partir desse ano, a gente vai estabelecer uma meta por total de saídas de pacientes, né, para ter um denominador, até para a gente conseguir se comparar melhor com outras instituições. Recentemente, ano passado, a ANAP incluiu esse indicador também. É difícil você ter, né, uma meta, né? Quantos danos graves serão permitidos? É um dado muito sensível para trabalhar, mas, de fato, essa parte de monitoramento de estatística é uma coisa que está evoluindo. Então, agora, ano que vem, né, que a gente vai completar, a gente vai ter aí dados para se comparar. E até te falando assim, agora já por experiência pessoal, esse número do 9 não é assustador, é até comparando com outros hospitais, ele está ali no médio. Eu conheço hospitais melhores e que tem um número muito maior, só que isso também envolve questão de cultura de notificação, da própria reporte do incidente, né? Então, existem buscas ativas aqui no 9, incidentes graves e óbitos. Eu tenho tranquilidade para afirmar que eles chegam até nós, porque a gente tem tantas notificações como o próprio safety, né, que acompanha do safety huddle, e é difícil passar um que a gente não tenha percebido. Vez ou outra aparece um de ouvidoria, que o paciente traz, mas aí quando a gente vai ver, não era algo que era identificável ali naquele momento, né? Foi uma complicação tardia de algum procedimento, mas aí a gente inclui e faz a tratativa igual. Respondi? Alguém online quer fazer alguma pergunta? Maiana, deixa eu te perguntar, você tem a pirâmide de Bird aí? Que eu acho que aí leva. Aqui, não. Porque acho que aí ficaria bem didático. É, até para Para mostrar. mostrar como é Você falou feito. que é da oncologia, né? A Onco participa da reunião do corpo clínico. Participo. Semana que vem eu estou lá na reunião do corpo clínico, que é aquela mensal com os médicos, e eu vou levar lá. Eu acho que talvez até fortalecer esse convite, mas a gente pode depois
Faço questão de um senhor lá para mostrar o painel de gestão à vista e colocar todas as fontes que a gente tem de divulgação desse dado. A gente quer, sim, até porque esse feedback das notificações é um componente do fortalecimento da cultura, né? As pessoas saberem, terem esse reconhecimento. Acho que na pesquisa de segurança que teve nos últimos há 2 anos atrás, falava disso, né? Que as pessoas notificavam, mas não tinha ali essa devolutiva, não sabia o que que era. Então, essa, sem dúvida, aí é uma prioridade da nossa divulgação. A gente tentou já melhorar colocando no painel, e a qualidade está fazendo agora semanalmente, né? As meninas estão com rondas educativas nas áreas, porque a gente colocou informação. Agora a gente está querendo ensinar as pessoas a olharem aquela informação, né? Então a informação está lá, mostrar, fazer elas se apropriarem daquele painel para entender e ter acesso a essa informação mesmo. Vou divulgar lá do Corpo Clínico. Mais alguém? Fala, Karina, você está com cara de quem quer falar. Não, só para... Estão me ouvindo aí? Então, sim. Não, só para dar boa tarde. É bom ver você e o Marcos trazendo esse tema. Dar um oi aí, ainda que eu não esteja vendo de Zic, mas ótimas as considerações. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, mais a gente entende o tanto que a gente ainda precisa dar visibilidade e tratar isso, né? É, parece fácil, né? Parece super fluido de fazer, mas cada Londres tem muitas entrevistas, muito trabalho do time da qualidade, do time assistencial. Eu acho que é muito importante ter em mente sempre que essas questões não são para tratar de forma intempestiva, nem com a cabeça quente, e o que a gente quer mesmo é construir e estabelecer relações de confiança. Isso leva tempo e a gente vai aprendendo com todos os eventos que aconteçam. Então, deixar aí meus parabéns pela apresentação. Não é a primeira vez que eu vejo a Maiana falando disso e não vai ser a última, porque sempre que ela fala eu aprendo um pouco mais. E desejar aí uma boa tarde, uma boa Páscoa aí para todo mundo. Saudade de vocês, viu? Saudade. Obrigada, Karina. Se alguém teve essa interpretação de que algo fácil não é, não. Não, nem quis passar essa mensagem, até porque, vou dar um exemplo agora, a gente não era paciente, ela era colaborador, mas até para entender que a nossa análise abrange tudo isso. A gente teve um incidente na rampa de acesso do bloco A, que saindo do carro ali do estacionamento, estava passando uma médica, bateu na médica, atropelamos a médica, apesar da médica estar lá no local inadequado, né? Que não passou pela rampa de pedestre, passou ali. Então, hoje foi a primeira discussão, a gente tentando entender isso. Aí, estapar, operação, todo mundo trazendo os pontos, até que a minha pergunta foi: como está o motorista, né? E como foi o acolhimento dele? Porque no passado a gente teve um evento semelhante, mas era no bloco C, e quando chegou a informação até a qualidade, o motorista já tinha sido desligado e até colocaram que estava no período de experiência e que não era esse motivo, né? Eu soltei aquele aham, sei. E aí, graças a Deus, esse tapar já veio. Não, a gente entendeu, inclusive acionou o jurídico, ele não foi culpado. Aí já foi me dando aquele alívio. Falei, quero o telefone para a gente conversar com ele. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a médica que sofreu o acidente, para a responsabilização dela, para a responsabilização do motorista, para a falha da instituição que não tem uma barreira efetiva ali, enfim, não tem nada de simples. É um processo muito complexo, mas que acaba aí tendo um resultado bom e, de novo, impacta aí na cultura de segurança da organização. Eita, Maiana, é o segundo evento de atropelamento, só vocês mesmo, viu? O ser humano é criativo, a gente consegue mudar o estilo de evento. Na verdade, é o terceiro, porque teve um que passou em cima do pé. Pois é. E é assim, Precisamos olhar com cuidado o nosso acesso de carros e pessoas aí, né? Desafio. e aí, os erros, aí voltando lá naquela associação com cultura de aprendizado, é isso, né? Apesar de que a gente entenda que isso já deveria acontecer, às vezes, por mais que a notificação seja um processo reativo, ela provoca essas melhorias. Então, estavam falando lá de uma cancela que tem um sensor de metal, por que não implementamos ainda? Mas aí vamos nos ater aí, e aí vamos implementar agora, pensando em evitar próximos eventos.
Mais alguém? Eu queria também, continuando, né? Marcos é Tanto a ótimo. Karina quanto. Oi? Você é ótimo falar. O Marcos já participou comigo de cultura justa, de segunda vítima, de tudo. Exatamente. E acho que a ideia mesmo é nesse sentido que vocês duas falaram, assim, a análise eu fico toda CR que eu entro, eu fico impressionada com o nível de detalhamento de cada evento. Toda a timeline do paciente, o que aconteceu naquela hora, o quanto foi, se entrou, se não entrou, se mandou, se tinha ordem, assim, é bem detalhada, assim, eu fiquei impressionado. Alguns casos, eu sou bem honesto, que eu fiquei com vontade de pedir para levar pro caso clínico, né, fazer caso clínico e mostrar aquilo tão bonito, porque, assim, realmente o detalhamento é muito bom. Parabéns a toda a equipe. E acho que o maior ganho dessas análises é assim, quando vem a notificação, geralmente ela vem taxada, né? Ah, o problema foi esse. Aí quando a gente pega para analisar, olha para trás, tem muito mais coisa envolvida, inclusive que foi um gatilho para aquele erro final acontecer, né? Então, a gente teve um recente aqui de UTI, que de fato envolveu uma violação, um comportamento negligente de médico, mas quando a gente foi olhar para todos os dados no prontuário entrevistar, tinham outras oportunidades ali que poderiam ter sido barreira para não deixar provocar esse dano ao paciente. Então, acho que esse é o maior ganho, é a gente conseguir ali e pegar todas essas oportunidades e transformar em melhorias. Fechou? Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar, Maiana, suas considerações finais? Não, só agradecer aqui a participação e contar com o apoio aí de cada indivíduo no seu papel na cultura de segurança da instituição. A gente que Obrigada, pessoal. agradece, Maiana. Obrigado, foi ótimo mesmo. Parabéns. Muito obrigado.